Olá, minha gente, estamos de volta então. Hoje estaremos fazendo um estudo sobre o termo eleição, né, que é um termo que nós encontramos em toda a Bíblia, em toda a Escritura, né, e quando se trata da questão da doutrina da salvação, né, esse é um termo muito importante. Essencialmente, nós temos dois grandes pensamentos acerca da doutrina da salvação. Nós temos o pensamento que nós chamamos de predestinação, né, que é um pensamento bem alinhado com o calvinismo, né, e é um pensamento que diz que Deus escolhe, né, alguns para a salvação e escolhe outros para a perdição. E daí vem a expressão, uma vez salvo, sempre salvo. Então, os que creem assim, nós temos irmãos em Cristo que creem assim, e nós os respeitamos, ok? Não estamos aqui levantando uma bandeira de que os irmãos que acreditam na salvação do jeito da predestinação estão perdidos, não é isso. Né? É uma visão, uma forma de vir a doutrina da salvação, né, que contraria um pouco os princípios e aí o segundo ponto de vista, que é o segundo que nós chamamos de arminianismo, que é o ponto de vista que defende a questão do livre-arbítrio. Então, essas duas linhas, né, essas duas escolas acerca da doutrina da salvação estão presentes hoje no meio das igrejas evangélicas, né? E eu posso dizer para você, essencialmente, as igrejas puritanas e que vem do puritanismo da Inglaterra e dos Estados Unidos, e as igrejas pentecostais, elas são arminianas, né? Aí está entre elas a Assembleia de Deus, a Quadrangular, a IDPB e outras igrejas pentecostais, e outras igrejas mais históricas, entre elas a presbiteriana, os batistas, eles são já mais calvinistas, mais tendentes ao calvinismo. Ok? Não que todos sejam calvinistas, mas que há uma tendência. Então são duas escolas, duas formas de ver de maneira diferente. Nós somos arminianos, então logo acreditamos na questão do livre-arbítrio. Aí no nosso livro nós temos o pensamento do pastor Ralph Neighbour, que é um pensamento mais voltado para a predestinação. Por outro lado, vale a pena a gente estudar e entender o que significa o termo eleição, né, segundo a visão, né, que nós temos aqui no nosso livro, e eu vou fazer alguns contrapontos. Então, esse pensamento começa, o pastor Ralph Neighbour começa fazendo esse pensamento em 1 Pedro 1, versículo 2, que diz assim, vamos ler o verso 1 e o verso 2, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, então aqui já surge a palavra eleitos, ou escolhidos, né? Peregrinos dispersos, né, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, ou a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, esse termo eleição, né, ele é um termo muito importante porque ele se aplica exatamente à questão de Jacó e de Esaú, que são os personagens presentes aí no livro de Gênesis, nos capítulos que nós estamos meditando nessa semana, especialmente no capítulo 25 em diante, né, nós vamos encontrar essa trajetória de Jacó e a maneira como Deus escolhe Jacó, né? Então, ele vai ser realmente chamado o escolhido de Deus, não só Jacó, mas mais tarde Israel, e logo a nação de Israel é o povo escolhido de Deus. Deus escolheu Israel, Deus escolheu Jacó. Isso fala de eleição, ou seja, Deus elegeu Israel, Deus elegeu Jacó. Né? E, por outro lado, ele rejeitou Esaú. Né? Então, aqui na nossa lição, nós já temos aqui que Jacó foi eleito para a salvação e Esaú teria sido eleito, segundo o pensamento da predestinação, Esaú foi eleito para a condenação. Né? E aqui entra o contraponto do arminianismo,
porque na verdade Deus não elege ninguém para condená-los. Deus não escolhe ninguém para condenação, né? Por exemplo, essa é uma escolha humana, é uma escolha pessoal. Eu escolho o caminho que quero seguir. Entra a questão aqui do livre-arbítrio. Então, na verdade, a eleição é a presciência de Deus em ação, né? Quando Deus escolhe, a escolha de Deus é inclusiva, não exclusiva, né? Onde nós temos esse conceito. Estou fazendo aqui o contraponto, então, já do ponto de vista arminiano, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação, a eleição para a salvação, ela não é exclusiva, ou seja, exclui alguns, né, para que alguns poucos eleitos desfrutem dela. Não, né? A salvação, né, o plano de Deus para a salvação, ele é inclusivo, ou seja, ele quer a todos, ele quer salvar a todos, ele quer redimir a todos. Jesus não morreu por alguns, ele morreu pelo mundo todo. Jesus não deu a sua vida por alguns poucos eleitos, não, ele deu a sua vida por todos. Agora, a eleição se dá a partir do momento que você responde ao Evangelho, né? Ou seja, quando é que eu fui eleito? Quando a minha sede, né, por Deus, por Jesus, pela salvação, pela justiça, ela se caracteriza pela escolha, pela minha decisão. Quando eu decido, então, Deus escolheu a todos, mas são poucos os escolhidos, né? Ou seja, o texto diz, né, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso fala do quê? De que poucos respondem. Muitos são chamados. Na verdade, nós poderíamos traduzir assim, todos são chamados. Deus chama a todos, Deus chamou a Esaú, Deus chamou a Jacó, Deus chamou a todos, Deus chamou a Caim, Deus chamou a Abel. Ele está chamando a todo homem, né, para um relacionamento com ele, mas poucos respondem a esse chamado. É aí que então nós temos o conceito, né, da salvação e da eleição, né? Então a eleição, na verdade, é a presciência de Deus em ação, né? Então a palavra de Deus para Rebeca era uma profecia, ou seja, no momento que Deus está falando acerca de Esaú, no momento do nascimento de Esaú e de Jacó, né? Então nós temos ali uma palavra profética para Rebeca. Então, minha gente, veja aqui no livro de Gênesis, no capítulo 25, versículo 23. Disse o Senhor, 2 nações estão no seu ventre. Deus falando a Rebeca. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então aqui nós já temos essa questão de como Deus estava vendo que Jacó, ou seja, a presciência de Deus em ação, previu todo o processo na vida de Esaú e de Jacó. Deus já sabia que Esaú iria rejeitar o seu direito de primogenitura, vendendo-o a Jacó por um prato de lentilhas. Deus já sabia que Jacó, apesar de ser um enganador, um usurpador, como seu nome está o chamando, mas teria mais sede de Deus do que Esaú, mais sede da bênção do que Esaú. Então Deus já sabia disso. Então essa é uma palavra profética, né? O seu propósito era criar fé a longo prazo nesses pais, que poderiam guiá-los por meio das dificuldades causadas pelos seus próprios erros, bem como pelos erros de seus filhos. Eles tinham a certeza de que o certo e a verdade prevaleceriam no final. Então essa questão de que nós precisamos ter essa consciência que Deus está trabalhando para que a vontade e o propósito dele prevaleçam, né? Aqui tem uma nota, então. Se Deus sabe antecipadamente os destinos das pessoas, isso não quer dizer que ele é a causa daquilo que ele sabe. Se você vê uma criança correr para a rua e sabe antecipadamente que um cano em alta velocidade vai atropelar essa criança, um carro, né, em alta velocidade vai atropelar essa criança, você não foi a causa desse atropelamento, né? Ou seja, o fato de Deus ter a presciência não faz dele culpado pelas nossas decisões. Ou seja, a decisão é minha, eu escolhi. O que acontece é que nosso Deus, ele, como Deus,
não está limitado ao tempo e, portanto, conhece o nosso futuro, conhece nossas escolhas e nossas decisões. Então aqui vem o pensamento da predestinação. Deus, conhecendo aqueles cujos corações estão inclinados para se tornarem seus seguidores, santifica ou separa essas pessoas especiais, mesmo quando uma pessoa ainda não escolheu livremente seguir a Deus e viver de forma justa. Deus sabe que no tempo oportuno essa pessoa irá segui-lo. Então isso aqui é o que a predestinação acredita, prega. Veja bem, aqui estou fazendo um contraponto porque nosso pastor, mentor, Ralph Neighbour, é da predestinação. Né? Nós, por outro lado, somos arminianos e não cremos ipsiliteri desse modo. Nós acreditamos, né, que Deus santifica-nos pela nossa escolha, pela nossa decisão. Ou seja, eu decido seguir a Deus e nisso sou santificado. Eu decido seguir a Deus e nisso sou salvo. Ok? Eu decido obedecer e nisso sou justificado. A justificação é algo que se dá pela minha escolha. Né? Justificados, pois, mediante a fé. Eu preciso crer. Ok? Temos paz com Deus. Né? A salvação, né, não é por meio das obras, para que ninguém se glorie, né? Mas é por meio da fé. É mediante a fé. Né? Então eu preciso crer e receber a salvação em Cristo para realmente receber o processo da justificação. Aqui ele então continua: a obediência é resultado da fé que Jacó tinha. A resposta de Deus foi honrar essa obediência ao prover redenção por meio do sangue de Jesus Cristo. E aqui está interessante, né? Lá no Antigo Testamento, todas as pessoas foram salvas como? Como as pessoas eram salvas se Jesus ainda não tinha vindo? Elas eram salvas pela fé. Só que a fé das pessoas que os salvavam no Antigo Testamento era para frente, ou seja, eles foram salvos olhando para a promessa. Né? Nós somos salvos olhando para o passado, olhando para a cruz, para aquilo que já foi feito. Né? Mas nossos antepassados, que ainda não, antes de Cristo vir, eles foram salvos olhando para o futuro, olhando para a promessa, né? Olhando para as muitas promessas que Deus já estava fazendo acerca da redenção e da salvação que viria em tempos futuros. Ok? Então nós temos aqui um texto de Efésios 1, 4 a 7, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí, então veja bem, como Deus nos escolheu? Escolheu a todos. Isso aqui é importante nós frisarmos. Deus não escolhe alguns, Deus não separa alguns. Né? Ele escolhe a todos. O plano de Deus é inclusive, ele quer todos. Né? Mas nós é que vamos responder de forma diferente. Alguns vão responder e serão salvos. Outros vão rejeitar essa escolha e se perderão. Ok? Vamos continuar. Né? Então, aqui na página 47 nós temos essa expressão. Qual é a escolha de Deus para cada pessoa? Exatamente a mesma para todos. Deus não quer que ninguém se perca. Isso aqui é o que nós cremos. Mas que todos alcancem a salvação. É por isso que pregamos o Evangelho insistentemente. É por isso que nós precisamos falar de Cristo a todo tempo, procurando salvar alguns, arrebatar alguns do fogo, sabe? Porque Deus quer salvar a todos. E só tem um meio de salvação. O meio de salvação é Jesus. É que essas pessoas recebam a Cristo pela fé, recebam a obra redentora da cruz pela fé. É assim que elas serão salvas. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Né? Então, vamos anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo, para que as pessoas sejam salvas. Né? Então, aqui ele mesmo, pastor Ralph, mesmo como da predestinação, ele afirma isso. Deus não condena algumas pessoas para o inferno e caprichosamente escolhe outras para os céus. Né? Como um juiz, um tribunal que condena algumas pessoas para serem enforcadas e outras para serem libertas. A escolha que você fizer vai causar as consequências que você vai enfrentar.
Isso aqui é o que nós acreditamos, o livre-arbítrio. Então, as escolhas que você fizer vai causar as consequências que você há de enfrentar. Né? E aí, fechado, então, essa nossa unidade, nós vamos à última página, né, 48, falando sobre o termo Sheol, que aparece no capítulo 37, verso 35. Esse é o primeiro uso desse termo, que ocorre 65 vezes no Antigo Testamento. Ele é descrito como lugar dos espíritos dos mortos. Muitas vezes se refere simplesmente ao túmulo, onde todas as atividades cessam. Sem a revelação de Deus, o ser humano natural vê o túmulo como o fim de todas as coisas. Nós temos aí o texto de Eclesiastes 9, 5 e 10. Em Eclesiastes, este é o caso. Cuidado com as seitas, ele cita algumas, os mormons, a ciência cristã, as testemunhas de Jeová, que tomam textos como esse e tentam provar que a Bíblia ensina que não existe vida após a morte para o incrédulo. Ou seja, essa não é a verdade. O ser humano tem uma alma imortal. E logo o Sheol é um termo que faz referência à perdição eterna e não à aniquilação eterna. A alma do ímpio não será aniquilada, ela estará perdida eternamente. Ou seja, o inferno é um lugar onde as pessoas têm consciência, onde há sofrimento, onde há dor. E é por isso que nós temos que pregar o evangelho, minha gente, porque nossos amigos, nossos parentes queridos, pessoas que amamos, as pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem a Cristo, se elas morrem sem o evangelho, elas estão perdidas para sempre no Sheol, um lugar de sofrimento e dor eterna. Né? Ou seja, nunca mais haverá possibilidade de salvação para essa gente. A oportunidade da salvação é hoje. Hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia de salvação. Amém, minha gente? Que o Senhor nos ajude e que nós estejamos preparados para o dia da vinda do Senhor, mas que também preguemos o Evangelho para salvar alguns do fogo. Talvez você não consiga salvar a todos, nem Jesus salvou a todos. Mesmo entre seus discípulos, um se perdeu. Judas Iscariotes escolheu trair Jesus, escolheu o caminho da perdição. Que todos nós tenhamos a graça de sempre escolher o Senhor. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima unidade.